Vamos lá, boa noite a todas, todos, todes. Sou o professor Lincoln Jesus e aqui é a nossa terceira aula da componente curricular Ensino de Ginga, Capoeira, Corporeidade e Mandinga, né? Uma componente do curso de Pedagogia da Unilab, um curso em que ele tem um modelo curricular afrocentrado. Então, quando a gente vai pensar ensino de Ginga nessa nossa perspectiva da descolonização dos corpos e mentes, a gente tem que pensar sempre em uma perspectiva de estar investindo no local de partida do conhecimento. Qual é o local em que o nosso conhecimento, que nós vamos estar criando ou projetando para dentro da sala de aula, ele vai partir. E aí é muito importante que a gente comece a nos questionarmos em relação a isso, né? Que a gente possa nos questionar em relação a isso. Como o nosso curso ele é afrocentrado, a gente pensa uma perspectiva de... Todo mundo está escutando bem aí, vendo? Por favor, confirma. Ok, obrigado, Carol. Então, é muito importante que a gente... Obrigado, Antônia. É muito importante que a gente entenda a partida do conhecimento, né? A partida que eu falo é de onde nós vamos estar pensando o conhecimento que vai até as nossas crianças, o conhecimento que vai até os nossos jovens, nas nossas práticas, tanto pedagógicas quanto educativas, em outros cursos escolares que a gente for desenvolver. Então, uma coisa que eu aprendi trabalhando com a educação do campo, e também com a educação popular, né? Fazendo mestrado e doutorado em educação popular, dialogando sempre com os movimentos sociais, os movimentos negros, indígenas, afro-religiosos, das periferias, dos grandes centros urbanos, as associações, depois o movimento campesino, o MST, né? Os movimentos quilombolas, movimento de pescadores, então foi uma grande andança, né? Basicamente, o curso que eu trabalhava anteriormente, o curso de licenciatura interdisciplinar em educação do campo, era um curso que trabalhava com movimentos sociais. Eu entendi que a gente só pode fazer um processo educativo contra-hegemônico quando a gente começa a dialogar a partir do local em que nós estamos, né? Então, hoje nós pensamos o conhecimento por conta da proposta do curso, que é afrocentrada. E nessa perspectiva, nessa pegada afrocentrada, nós projetamos o conhecimento a partir de África, né? A partir de África, das diversas Áfricas que nós conseguimos analisar no nosso cotidiano, né? Mas como é que nós vamos fazer a leitura dessas Áfricas ou dessas realidades afro-brasileiras para trazer para o nosso cotidiano, sendo que nós estamos enfrentando aí grandes amarras, que são amarras de um grande sistema de colonialidade do poder, colonialidade do saber, colonialidade das relações de gênero, né? Colonialidade que é muito bem estruturada pelo sistema capitalista, pela manutenção dos sistemas de alienação. Então, eu não posso chegar hoje e deixar de compreender isso. Só que nem sempre no nosso currículo ou no nosso livro didático nós vamos encontrar todas essas discussões que são interessantes ou necessárias e urgentes para a gente estar levando para dentro da nossa sala de aula, né? Para a gente estar levando para os nossos estudantes, para as nossas crianças e adolescentes. Então, nessa pegada, a gente tem que pensar sempre uma coisa: como nós vamos contextualizar a educação, né? Como nós vamos contextualizar a realidade em que nós estamos inseridos? Realidade essa em que a gente sabe que as amarras elas são tão profundas, são tão profundas, por exemplo, que elas nos fazem comprar as roupas que elas querem vender, comer os alimentos que eles produzem, né?
pensar no corte de cabelo da moda, aquele que eles querem vender. E aí a gente começa a tentar perceber que a sociedade hoje, ela é uma sociedade do descartável. Ela é uma sociedade da moda. Ela é uma sociedade do... Nada contra a moda, viu, gente? Moda que eu falo, né? Essas tendências de moda. Mas uma sociedade em que a gente tem que entender que nem sempre aquela moda que ela foi estruturada, ela vai nos atender ou ela vai nos fazer bem. Na grande maioria das vezes, se eu não me adapto a ela, eu me desestruturo, né? Psicologicamente, emocionalmente, financeiramente. E aí é sempre bom a gente mergulhar em um sistema de análises profundas, né? Já que nós estamos aqui na universidade para tentar mergulhar em processos críticos e reflexivos que nós vamos levar para as nossas crianças. Então, por exemplo, o modelo padrão, ele é complicadíssimo. Por que nós temos que padronizar, por exemplo, os modelos de cabelo? Por que nós temos que padronizar, por exemplo, os modelos de roupa? Por que nós temos que padronizar as formas de andar, as formas de dançar, as formas em que estão tão presentes, às vezes, no nosso sistema cotidiano de vida, que a gente não se dá conta, a gente se deixa levar. Então, essa padronização para a gente é complexa. Por quê? Por exemplo, falando da ginga, nós temos cada um corpo diferente, cada corpo com uma medida diferente, com uma massa corporal diferente, cada corpo com uma velocidade diferente, e na maioria das vezes, se a gente não atende à necessidade daquela coreografia do modelo de vida, nós estamos fora, né? Se você é gordo, você está fora. E eu sou gordo, então eu estou fora na grande maior parte das coisas. Eu cheguei para cortar o cabelo dia desse, fui num local, eu queria cortar o cabelo, precisava cortar o cabelo naquele dia, tinha uma coisa para fazer, e na pessoa que eu sempre cortava, no barbeiro que eu sempre vou, ele estava fechado. Aí eu vi na internet o endereço de outro barbeiro. Aí eu cheguei lá, ele disse, não, só atende por hora marcada. Eu disse, e agora? Aí eu vi uma plaquinha, barbearia, outra barbearia na mesma rua. Eu disse, é aqui mesmo. Se contar o corte, R$10, eu digo, é aqui mesmo, é aqui que é bom, que é barato. Entrei. Aí o cara começou a cortar meu cabelo e disse, olha, você é da onde? Eu comecei a conversar e tudo mais e tudo. Ele disse, rapaz, seu cabelo é tão bonito. Eu disse, obrigado. Por quê que meu cabelo é bonito? Não, seu cabelo é bonito porque seu cabelo está na moda. Todo mundo agora quer ser grisalho. Todo mundo agora quer ser grisalho. Aí eu disse, é? Pois tá aí que eu não sabia. Todo mundo agora quer fazer essas mechas brancas. Os rapazes, os jovens, tudo. Eu disse, rapaz, porra, não sabia. Pois tá aí a primeira vez que a moda, ela tá me beneficiando. Porque antes, ser grisalho era um padrão estético não aceitável, né? Então, dentro desse modelo é extremamente complicado, porque a gente está trabalhando aqui com ginga, né? E nessa ginga, cada corpo vai ter um movimento diferente, porque cada um vai ter o seu sistema biológico diferente. E quando você não está gingando, né, naquele modelo que a sociedade impõe, é complicadíssimo, porque você vai ter que se adaptar ou cair fora, né? Quando você cai fora, seja por escolha própria ou por não identificação, você vai ter que procurar um outro grupo de aproximação ou você vai começar a ficar a parte daquele sistema, né? Você vai ficar no sistema de subalternização ou exclusão, o que é também complicado. Então, nós, educadores e educadoras, nós não devemos e não vamos e não temos tempo, e não é esse o nosso intuito, deixar ninguém à parte na nossa sala de aula. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque na grande maioria das vezes, né, eu sempre fui professor de matemática e física, a grande maior parte da minha vida, né? Matemática, física, ciências.
por conta da minha graduação em física, licenciatura em física. Então, a gente que é das áreas naturais e exatas, a gente sempre vai direcionar o nosso olhar para os melhores alunos, para os melhores estudantes, o que é muito complicado. Por quê? Você vai colocar aquelas crianças em um sistema de exclusão muito cruel, certo? Muito cruel. E quando a gente fala em trazer a ginga para dentro do currículo, a gente tem que pensar em toda essa série de entrincheiramento curricular que tem, de barreiras no currículo que existem, certo? E barreiras essas que elas têm que ser transpostas por nós, professores, nas nossas estratégias. Então, eu não tenho como chegar hoje e dizer assim, galera, vamos pensar todos nós os planos de aula nesse modelo aqui de atuação. O movimento vai ser assim, o conteúdo que vocês querem atingir é esse, o que vocês querem se aprofundar em conteúdo, pode ser a matemática, a ciências, o português, a história, a geografia, tem que promover essa estrutura. Não, é errado. Por quê? Nós vamos estar falando em um modelo cristalizado de prática, né? Prática pedagógica. O modelo que você vai ter que desenvolver na sua prática pedagógica, ele é um modelo contextualizado. Por exemplo, você vai falar de história e ginga, história e contexto local, qual é a realidade daquele contexto, daquele cenário, onde aquelas crianças estão inseridas que você vai levar para dentro da sua aula de história. Sabendo que a sua aula de história ela também vai dialogar com o português, com a matemática, né? Com o ensino de ciências, sabendo que a sua aula de história ela também vai ser o gatilho amanhã para a gente estar pensando um modelo de sociedade que nós queremos. Então, dessa forma, você tem uma responsabilidade muito crucial para com isso. E, principalmente, como é que você também vai entender que aquele corpo, né, aquele corpo material, ele vai falar, ele vai contar a história, né? Essa é a grande pegada quando você conhece as suas matrizes, né? As suas matrizes, e não matriz, né? É quando você vai começar a projetar aí uma realidade com base naqueles que lhe antecederam. Observe que eu estou fazendo um link já com o que vocês discutiram um pouco no fórum, né? Vou já falar sobre o nosso fórum para que fique bem objetivado as nossas ações de avaliação. Então, gente, alguma dúvida até aqui? Alguma pontuação, alguma coisa que vocês querem considerar? Alguém está me escutando? Alguém está me vendo? Vamos, professor. Ah, valeu, Jean. Quem quer falar primeiro? O Fernando e o Jean falaram aí ao mesmo tempo. Alguém quer falar? Eu posso falar, professor. Fala, Fernando. Diz aí, fala que eu te escuto. Sim, é só para tentar compreender, né, essa questão do conceito ou da palavra motrizes e matrizes, porque eu não estou a conseguir perceber, tipo assim, em que momento é que nós vamos conseguir adequar esses termos quando tivemos a nos referir sobre a questão das práticas performativas, né? No caso do teste, porque eu estava a tentar procurar essa palavra de matrizes e aparecia matrizes no sentido de matemática ou de número ou de conta, né? De exercício. Mas se for para falar de motrizes, já é um sentido complexo, né? Por exemplo, o autor do texto ele fala sobre motrizes culturais. Né? Então, eu queria entender essa diferenciação de motrizes e matrizes também. Né? Ok. Eu vou te dar essa explicação a partir da realidade aqui. Professor, só para acrescentar a fala do colega, né? Eu percebi um pouquinho sobre
os dois termos, né? Mas a minha questão, a minha dúvida é a seguinte: eu gostaria que você mostrasse para a gente um exemplo concreto de motriz, por exemplo, de motriz cultural. Tá. Beleza. Vou mostrar, sim, que é bom que a gente entenda, né? Porque, assim, a grande maior parte dos autores, eles vão falar apenas de matrizes, né? E aí, quando o Zeca, ele vem e nos traz o conceito de motrizes, a gente consegue expandir o nosso sistema de análise, certo? A gente consegue expandir o sistema de análise. Pense aqui uma coisa. Eu vou falar de uma realidade que ela é bem presente para a gente no ensino de ginga, a capoeira, por exemplo. Todo mundo pensa que a capoeira, né, e existia uma grande discussão até alguns anos atrás, que a capoeira ela tinha um mito fundador, que era o engolo, né? Engolo, ou seja, uma matriz cultural, certo? Uma matriz cultural. Que vinha de um determinado grupo étnico, era uma dança ritual, né? Espécie de luta, uma espécie de dança, uma ritualística que vinha de um grupo étnico africano. Quando o mestre Cobra Mansa ele vai à África, começa a fazer em vários momentos, vários anos diferentes, um estudo etnográfico, né? Analisando, conhecendo várias comunidades, vários grupos étnicos, né? Ele consegue compreender que ali, fazendo a prática das ritualísticas, das movimentações, conhecendo, conversando, dialogando, sentando, vivendo, escutando histórias de vida de pessoas, ele começa a compreender não só uma forma de matriz, mas várias matrizes étnicas, de vários grupos étnicos, onde ele consegue perceber ali que todos esses elementos, eles não são estáticos. Essas ritualísticas, por mais mitologias, fundamentos, conhecimentos, técnicas, tecnologias que elas tenham, sejam de dinâmicas ancestrais ou corporais, elas trazem aí funcionalidades de aplicação naquele contexto. Pronto. Isso que eu falo são matrizes. São matrizes. Para além dessas várias matrizes, o que compõe a capoeira ou seja, a criação da capoeira, ela parte desse conjunto de matrizes. Eu não estou falando de uma matriz, eu não estou falando de matrizes que estão isoladas, eu estou falando em matrizes dinâmicas, certo? Matrizes dinâmicas. Matrizes em que elas estão dialogando, interagindo, reforçando aí a estruturação da capoeira. Você está entendendo? A junção de todas essas matrizes nesse movimento dinâmico, Zeca aponta como sendo a grande força motriz, né? A grande força motriz. Então você pensa que matriz é um conceito um pouco mais simples de localidade. Matrizes, você está falando aí de vários elementos de vários grupos. Quando esse elemento performático, boa noite, Dágila, querida, saudade de você. Quando esses elementos estéticos, tranquilo, seja bem-vinda. Elementos estéticos, performáticos, né, do cotidiano desses grupos, eles se apresentam, nós estamos aí formando uma grande motriz que vai dar base ao que nós podemos compreender como capoeira, né? A mesma coisa, o mesmo elemento das mesmas ritualísticas vem também para o candomblé, né? Tanto que o autor faz até uma análise de 3 elementos rituais e culturais, que é a capoeira, né? O Olorogum, que é um ritual no candomblé, em algumas casas de candomblé,
E aí, se eu não me engano, há uma Umbanda, que é interessante demais que a gente possa, né, tentar compreender que todos esses elementos, eles são sofisticados em suas análises. Então, o Zeca, ele é o primeiro autor que eu vejo trazendo esse elemento sofisticado de análise para nos ajudar a compreender o que é motriz a partir dos sistemas religiosos e culturais. Por que, que é importante a gente fazer essa análise falando de ginga, falando da escola, falando da educação infantil e ensino e educação básica? Porque nós vamos ter que levar essa compreensão de análise também para dentro da nossa sala de aula. Quando eu quero entender a sociedade ou educar crianças, eu tenho que entender que todos esses elementos, né, estéticos, todos esses elementos culturais, religiosos, performáticos, saberes, eles estão presentes naquela sociedade. Mas, na grande maioria das vezes, será que chega até as crianças? Então, todo semestre, quando eu estou ministrando essa componente, chega um momento muito complicado, que é o momento de apresentação das práticas pedagógicas. Por quê, professor? Porque a galera só sabe pensar a construção do conhecimento a partir de uma forma linear, né? A construção do conhecimento a partir de uma forma linear. E a escola, ela ainda tem um modelo muito disciplinar, cartesiano, que eu vou ter que pensar o conhecimento a partir da disciplina, né? Eu não posso pensar, por exemplo, o conhecimento. Eu tenho que pensar a disciplina. Então, eu tenho que pensar o ensino de ciências. Nós fomos educados. Vamos pensar agora nós, quando nós éramos estudantes do ensino da educação básica. Quantos professores, quantas experiências vocês tiveram na vida de forma interdisciplinar? Vamos só pensar. Vamos só pensar. Qual foi o professor de história que me ajudou a pensar, por exemplo, história e matemática? Qual foi o professor de geografia que me ajudou a pensar a geografia e a biologia? Qual foi o professor de inglês que me ajudou a tentar trazer um conhecimento de inglês trabalhando com a realidade da física? Você está entendendo? Por que, professor, que o senhor está falando isso? Primeiro, porque nós vamos ser professores que vamos dar conta de várias, né, disciplinas. A maioria aqui vai trabalhar nesse modelo. Segundo, nós vamos ter que pensar aqui que quando a gente for para a sala de aula, né, nós vamos ser pedagogos, então nós vamos ter que dar aula de matemática, de português, de história, de ciências, né, de redação, e aí vai, de criação de texto, com leitura, né, o próprio ato de ensinar a ler. Como é que eu vou ensinar a criança a ler? É de uma forma em que ela vai associar aquela palavra a realidade prática dela. Associar a palavra água. Ok. O que é água? Água. Escreva água. Mas o que é água? Para que serve a água? Como é que a água atua no nosso corpo? O nosso corpo é formado de água. A água está onde na sociedade? Qual é a leitura? Por que não tem água limpinha em casa? Por que você precisa pagar pela água? Mas a água não é da natureza? Será que a água poderia estar presente na natureza? Ah, tem cacimba, professor, na minha casa, poço profundo. Quem foi que cavou? Quantos metros tem? Você está entendendo? Você começa... Como foi a história de cavar esse poço? Quantas pessoas trabalharam nele? Há quantos anos foi? Se não tivesse o poço, como é que você iria comprar água?
O que que a gente paga? A água, se é um bem natural, né? Uma das grandes críticas. Você está entendendo? Então, dessa forma, a gente começa a pensar a realidade. E esse pensar a realidade em uma estrutura crítica e reflexiva a partir não só da ideia da disciplina, mas a ideia do conhecimento, ela larga muito e nos faz chegar hoje em grandes processos de transformação e mudança, né? Que é a base, por exemplo, da educação popular, que é a base, por exemplo, de uma educação transformadora, que é a base, por exemplo, de uma educação pautada nos movimentos sociais que vão dialogar, que é a ruptura, por exemplo, com a ideia de uma educação bancária, né, conteudista e alienadora. Alguém colocou uma coisinha aqui. Por favor, interajam. Dá sentido à aprendizagem, a Ana Carla diz. Dá sentido à aprendizagem, desenvolvimento do conteúdo, também valores sociais e reflexões. Sim, sim. É por isso que a gente tem que fazer a leitura de mundo, é por isso que a gente tem que fazer a leitura dessas diversas matrizes que vão formar motrizes que eu vou conseguir levar para dentro da minha sala de aula. Porque, por exemplo, quando a gente vai pensar o ensino de ginga, a gente vai pensar não em uma aula de recreação, certo? A gente vai pensar realmente em um ensino de forma circular, transformadora. A gente não consegue pensar, por exemplo, o conhecimento em uma perspectiva afrocentrada em uma forma linear, cronológica apenas. A gente tem que entender que não existe presente, passado e futuro. Presente, né? Que ele se organiza hoje de forma circular. Fazer as leituras do mundo e ir fazendo essa leitura no sentido de estar compreendendo que o meu futuro ele é agora. Eu tenho que olhar é o que a gente estava falando, por exemplo, de ancestralidade, né? O que a gente vem discutindo que é ancestralidade. É como o mestre bispo, o nego bispo, ele diz pra gente. Eu não tenho começo, meio e fim. Eu tenho começo, meio e começo. Começo, meio e começo. Então, no texto de Zeca Ligeiro, fazendo essa análise, né? Por isso eu pedi a vocês para a gente voltar no texto, fazer uma análise mais didática desse conteúdo e trazê-la para nossa realidade, na nossa vida prática enquanto pedagogos e pedagogas, né? Foi realmente para a gente tentar mergulhar numa ideia de que dentro da nossa sala de aula existem todas essas matrizes, mas o processo educativo, né? O processo educativo ele deve caminhar com essa grande força motriz. Eu não posso deixar de compreender isso de jeito nenhum. Por quê? Qual a educadora ou o educador que você vai ser? O conteudista e bancário? Ou transgressor e transformador? Por exemplo, nós temos que entender que hoje existe um grande sistema, bem maior, né, que ele é plantado, não é plantado, desculpa, que ele é estruturado por vários organismos internacionais. E quem dita todo esse sistema, que é estruturado pelos organismos internacionais, são os grandes mercados, os grandes conglomerados internacionais, né? Então, eles vão olhar e vão dizer assim, no Brasil, é importante que a gente tenha pessoas com o nível superior nessa faixa etária, porque eles vão ser massa de trabalho para essa execução, né? Para esse sistema. Ali eu tenho um mercado propício, por exemplo, para a implantação de uma agroindústria, aí no caso de Maciço Baturité, ou de Guiné-Bissau, uma agroindústria do caju, entendeu? Ah, mas essas pessoas, elas sabem determinadas técnicas e tecnologias, colocou lá em Guiné-Bissau um curso de engenharia de alimentos para tratar e beneficiar o caju, a castanha do caju, o fruto do caju. Beleza. Aquilo dali vai ser vendido para quem, por quanto e por onde?
quanto como está transformando a vida das pessoas ou está promovendo o enriquecimento de uma massa pequena e o empobrecimento de um número grande de habitantes. Então, essa educação que está sendo feita dentro desse contexto, fazendo a leitura de mundo, ela está levando isso em consideração? É isso que a gente tem que entender. Quando a gente fala em colonialidade e amarras e descolonização, a gente tem que criticar isso, né? A gente tem que criticar isso. Então, por exemplo, dentro da minha prática pedagógica, eu tenho que chegar e criticar essa realidade, né? Criticar a realidade em que o aluno ele vai ter um potencial cognitivo, né, de desenvolvimento cognitivo limitado, né, se ele não tem aí um mergulho profundo nas outras inteligências, os outros modelos de inteligência. Então, por exemplo, como é que eu vou trabalhar a inteligência musical, o estímulo dessa inteligência musical? Como é que eu vou trabalhar o modelo de uma inteligência, de um sistema de sensibilidade que tem que ser desenvolvido com aquela criança, porque ela vai ter necessidades de compreender o mundo de uma forma sensível, perceber o mundo de uma forma sensível, né? Então, professor, você está dizendo para a gente ser o salvador, a salvadora do mundo? Eu não sou, de jeito nenhum. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que você é pedagoga e pedagogo, você vai ter que chegar e estimular na criança o desenvolvimento, sim, dessa parte sensível, mas sabendo que ela vai precisar de uma outra estrutura social, também de cultura, né? Também de lazer, também de esporte, também de família, da própria família, né? De assistência social. E aí vem uma crítica que a gente tem que sempre fazer. Qual é o modelo de sociedade que nós estamos ajudando a contribuir, né? E ajudando a construir e contribuindo. Esse, né, o principal ponto. Deu para entender um pouco mais sobre a ideia de motrizes, pessoal? Sim, não, talvez um dia. Sim, sim, sim. Por enquanto está mais esclarecido, né? Ou escurecido, ou entardecido, beleza. Deixa eu mostrar para vocês aqui umas coisas. Deixa eu ver aqui. Bora dar uma olhada nesse texto aqui. Pronto, aqui. Apresentar a tela inteira. Compartilhar. Okay. Vocês estão conseguindo ver o meu texto? Alguém fala, que senão tem que botar na página. Sim, professor, estamos a ver. Pronto. Então, o autor fala o conceito de motrizes culturais aplicado às práticas performativas afro-brasileiras, né? E aí eu vou pedir a vocês, estudantes africanos, que sejam sensíveis e tentem associar esse modelo de pensamento também às práticas performativas africanas, étnicas, culturais, dos contextos que vocês veem. A mesma coisa se tiver aluno indígena, quilombola aqui, certo? Então, ele diz assim, vamos dar uma olhadinha no resumo para a gente estruturar melhor aqui. O presente artigo aplica o conceito de motrizes culturais, as dinâmicas próprias das práticas performativas ou performances culturais afro-brasileiras, a partir da análise de 3 manifestações, o candomblé, a umbanda e a capoeira. Dentro das dinâmicas apontadas, a presença de um trio poderoso e inseparável, o cantar, dançar e batucar. Primeiro ponto que nós vamos discutir já já. A concomitância ou alternância do ritual e do jogo. Terceiro, o culto da ancestralidade. Quarto, a importância dos mestres no processo de transição dos saberes e das próprias dinâmicas. Cinco, a importância da roda na dinâmica entre performance e performance espectadores. Ok. Eu não vou nem mergulhar tanto no texto, não. Eu vou aqui analisar esses 5 pontos aqui, muito por aqui mesmo, sabe? Quando a gente sentir necessidade, a gente mergulha lá. Então,
Por que aqui é importante para a gente compreender o cantar, o dançar e o batucar? Lembre-se que eu estou... Opa, voltei, foi para cá, para o WhatsApp. Lembre-se que eu estou tentando compreender aqui a questão das práticas performativas. Mas o nosso intuito na aula de hoje é trazer para dentro da educação, para dentro da sala de aula, enquanto professor da educação básica, ok? Então, o que o cantar, o dançar e o batucar vai estimular nas crianças? Na opinião de vocês, o que o cantar, dançar e batucar ele vai fazer com a criança? Alguém pode me ajudar? Se quiser falar, fala. Se não quiser, escreve. Professor, pode falar. Eu acredito que o dançar e o cantar, né, principalmente, vai trazer uma perspectiva de a criança conhecer-se, ou seja, vai existir uma certa liberdade, né, quando o professor coloca em evidência o dançar e o cantar, porque é como o professor falou no princípio, né, existem vários corpos, né, cada corpo é um corpo diferente, e a partir disso, as crianças vão poder conhecer, eu primo mais na questão do conhecer-se melhor, né? Vai existir uma certa liberdade na criança de conhecer-se a partir do dançar e a partir do cantar. A Carla coloca assim, ó, muito interessante a dinâmica do dia a dia e a ritualística de coisas do cotidiano. Fazer uma ação de troca de energia, desenvolvimento cognitivo e lúdico, o sentir. Pronto, mas agora vamos fazer um outro ponto, né? Analisando outra pegada. Quem daqui já teve... Quer falar, Thelma? Desligou o microfone. Quem daqui já teve aquele professor, aquela professora que dizia assim, ei, menino, senta. Ei, menino, pode não. Ave Maria, esse menino não para quieto um minuto. Senta, rapaz. Senta, menina. Quer falar, Dágila? Boa noite. Tu fala aí do professor, eu pego e medito e penso o seguinte, o cantar, o batucar dançar e batucar, ele permite que a criança, ela desenvolva tanto a parte psicológica como a parte motora, a coordenação motora. Por quê? Porque quando você fala que o professor diz assim, menino, se senta, cadê o desenvolvimento motor? Quando eu trago meu aluno para dentro de sala de aula, quando eu faço uma roda com ele, quando eu peço para ele se movimentar, quando eu peço para ele cantar, quando eu peço para ele se expressar, ele vai se desenvolver. Além de se tornar uma criança, aprender a ser uma criança crítica. Porque é o que falta muito hoje em dia, a criticidade. Por isso que muitas vezes nós chegamos na universidade e o professor pede para a gente falar o que a gente compreende, falar o nosso ponto de vista, nós não conseguimos nos expressar. Por quê? Porque tiveram professores lá atrás que nos impediram de dizer o que a gente entendia, de dizer o que a gente sentia, de deixar o aluno se expressar. E o cantar, batucar e dançar, ele permite isso, que o aluno ele se desenvolva todas as partes, motora, psicológica, coordenativa. Então, é uma junção que permite o desenvolvimento da criança. Agora vamos fazer uma outra análise, né? Para a gente pensar aqui. Quantos professores nós tivemos que nos traumatizaram? Né? Quer falar? Professor, eu acho que a maioria, né? Que a maioria não tinha essa intenção de deixar o nosso corpo livre na sala de aula. E hoje a gente sente uma sociedade, hoje as crianças elas não aceitam bem o dançar e o cantar. Porque eu participei de um projeto na escola
E a professora, ela é uma professora muito boa e ela gosta dessa interação de cantar e dançar. E as crianças já não colaboram mais, devido a essa questão de vir sempre um professor que não faz, que não tem essa agilidade de usar o corpo da criança como instrumento de aprendizagem. Aí a criança hoje já está vindo mais com essa intenção de chegar, sentar e fazer atividade. O dançar e o cantar não está incluso mais no contexto escolar. Aí a gente já sente, assim, essa questão da diferença, né? Mas aí, com o decorrer do tempo, alguns já começaram a aceitar, entendeu? Mas é difícil. Aí você tem que entender, Thelma. Terminou, meu bem? Desculpa, eu te cortei. Deu certo, pode continuar. Pronto, a gente tem que entender que esse sistema ele é muito bem montado para que isso aconteça, né? Até com essa história da gente ter que dar os resultados propícios para os indicadores, né? Os indicadores que as escolas cobram. Você tem que investir no ensino de português e na matemática. Só. Você tem que atender aquela cartilha nessa perspectiva. Mas você está educando uma criança para aquele modelo de prova da sociedade, ou você está educando uma criança para um processo de autonomia e emancipação humana. Aí tem outro ponto que eu gosto muito de questionar, por exemplo. Será que o cantar, o dançar e o batucar, eles vão promover a autonomia das crianças? O que vocês acham? Será que o cantar, dançar e batucar, ele vai promover a traumatização das crianças? Como é que eu vou ter que desenvolver hoje a minha aula, enquanto educador e educadora, compreendendo que eu tenho que estimular práticas colaborativas e coletivas, e não práticas de disputa? Gente, eu era tão cruel quando eu era professor de matemática, sem compreender tudo isso, que eu fazia assim: hoje a aula vai ser menino contra menina. E eu acho que vocês também foram muito educados nessa perspectiva, né? Hoje vai ser a aula em que os meninos todos para um lado e as meninas todas para esse, né? Então, qual é o sentido do desenvolvimento de uma sociedade de colaboração e de uma sociedade de disputa? Porque uma sociedade de colaboração, ela vai fazer com que a união, ela promova, né, dentro daquela prática em que eu vou estar desenvolvendo, ações de desenvolvimento e ações integrativas, né? E desse jeito, nessas ações integrativas, eu vou começar a desenvolver também a inteligência emocional das crianças. O competitivo, ele vai estimular o quê? Uma competição, né, ferrenha nesse sistema de dominação e alienação que nós estamos aí envolvidos, né? Envolvidos. Então, quando a Dágila faz essa fala, a Thelma faz, né? E o Fernando faz a fala dele, eu fico muito feliz porque nós estamos aqui, enquanto pedagogos e pedagogos, mergulhando em um modelo, né, que nós não queremos mais. Mergulhando. E quando a gente chega na beira desse lago, deixa eu já te falar, gatinha, na beira desse lago, a gente está começando a mergulhar, a gente diz assim: poxa, isso aqui é o que eu não quero. Aí a gente sai do lago, né? E a gente começa a pensar: o que eu quero? Como é que eu vou desenvolver uma prática em que ela consiga, ao invés, né, de fazer o que a Thelma disse, né? É muito difícil, mas com o tempo a gente começou a conquistar. Em que ela conquiste. Porque o nosso papel aqui, né, é o da conquista, é o do encantamento, é o do sistema educacional a partir da amorosidade, mas também muito, né, com pé em Paulo Freire, na educação popular, na amorosidade, mas também muito não se diz assim: não é amorosidade, meu filho, tudo é lindo e tudo mais. Não. É amorosidade no sentido de pensar práticas
coletivas em que ninguém fique para trás. Eu não quero mais trabalhar só com os melhores alunos, eu quero trabalhar com todos os alunos. Desenvolvendo realmente, né, o que a Carla está dizendo, inteligência emocional influencia a vida adulta e em sociedade, equidade. Isso é onde eu quero chegar. É nessa perspectiva que eu quero, né, que eu quero mergulhar. A Regina pediu a fala antes. Eu deixo já te falar, Iana. Vai, Regina, fala, por favor. Professor, mas querendo ou não, a gente ainda tem essa competitividade por causa de, pronto, a questão das escolas nota 10, de ser escola modelo, essas coisas. Então, assim, querendo ou não, nós temos essa competição ainda entre as escolas, porque o próprio sistema impõe isso. Regina, massa a tua colocação, mas a gente tem que pensar o seguinte, como é que hoje nós, na nossa sala de aula, mesmo tendo todo esse sistema, certo? Nós vamos promover práticas contra-hegemônicas, porque isso é um modelo hegemônico, certo? É um modelo que a gente tem que atender. Por exemplo, como é que nós vamos promover, dentro do que a gente sabe, né, esse modelo de micro-revolução? Porque eu chamo de micro-revolução. A micro-revolução que eu estou fazendo hoje com vocês é trazendo essas reflexões para além do texto. Para além do texto, né? Trazendo para a realidade prática, trazendo para a crítica, trazendo para a transformação, puxando vocês para a gente estar mergulhando em um processo mais sensível para tentar ver uma realidade do lago que a gente não quer mais mergulhar, que não está dando certo. Certo? Oi, Ana, tu ia falar, mulher? Diz aí o que é que tu ia falar. Agora tu baixou a mão. A Zeneide colocou assim, na universidade também tem. Tem, aqui é que tem mesmo. Aqui é que tem mesmo. A gente tem que entender que quando a gente chega, né, e mergulha na certeza da nossa autonomia e sabe que a gente não quer mais esse lago, Zeneide, é que a gente diz assim, olha, a pessoa ainda está nessa, querendo disputar. Gente, cada um pode ter o seu espaço, né? Pode ter o seu espaço. E esse espaço em que a gente está, ele é um espaço de transformação do conhecimento para a gente pensar novas bases civilizatórias. Porque o que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade, a gente está vendo que não dá certo. O nosso sistema educativo, ele deve ser tão crítico e reflexivo para a gente tentar salvar as nossas gerações futuras com base nessa ancestralidade do que a gente estava comentando, né? Que quando a gente fala em ancestralidade também é repensar o futuro, porque o futuro é hoje, para que não aconteça mais uma atrocidade grande, né? Que não aconteça mais uma atrocidade grande, como, por exemplo, a eleição de quem está aí destruindo o nosso país, né? Ou está promovendo uma base de morte, de genocídio. Então, é muito importante para a gente hoje ensinar as crianças a refletirem enquanto elas são crianças, para que a autonomia, né, ela seja muito bem estruturada, para que, como foi dito aqui anteriormente, deixa eu ver aqui quem foi até que disse, tá aqui, foi a Carla. Inteligência emocional influencia na vida adulta e em sociedade. Equidade, ou seja, para que a gente possa caminhar realmente para uma sociedade em que a equidade ela fale mais alto do que tudo que a gente está pensando aqui. Então, a Carol disse assim, ó, há muitas possibilidades nessas discussões que nos possibilitam rasuras epistemológicas em nosso sistema educativo. Sim, sim. Pronto. Quando eu compreendo, a fala da Carol, ela me faz voltar para o texto. Quando eu compreendo que aqui eu tenho muitas possibilidades, muitas motrizes, e essas motrizes, né, elas não estão... Ixi, eu tirei aqui da apresentação, aí vocês não estão vendo. Vou apresentar de novo. Vai chegar.
Ok. Pronto. Quando eu volto aqui para o texto, né? E eu falo das motrizes, e essas motrizes, essa motriz, essa força motriz, essa ação motriz, ela não está presente na nossa vida cotidiana, né? Eu não estou compreendendo a minha realidade cotidiana. O que é que eu estou fazendo? Eu estou descartando tudo isso, né? Tudo isso que vem sendo dito aqui, dessas possibilidades. Por quê? Porque o meu intuito maior realmente é romper essas barreiras do conhecimento que estão ainda alicerçando esse sistema de colonialidade. Romper essas barreiras do conhecimento que possam, de uma forma urgente, educar pessoas para elas se tornarem sensíveis à diversidade. Então, por exemplo, todo mundo diz assim, professor Lincoln, o senhor é uma pessoa que só fala do candomblé. Eu disse, não, fala só do candomblé não, eu falo da vida. Eu falo da vida. A minha base do conhecimento é um caminho para que eu falo da vida, né? É um caminho para que eu falo da vida. Através do terreiro, eu consigo visualizar uma sociedade que eu não quero e uma sociedade que eu quero. Eu consigo mergulhar em um caminho em que eu posso e quero dialogar com todas as pessoas de todas as matrizes culturais e religiosas, mas que, ao mesmo tempo, eu possa dizer, olha, eu não sou, ou a minha religião, ou o que eu professo não é uma estrutura maligna, maléfica, satânica, esquizofrênica, doentia, né? Como muita gente ainda afirma hoje. Como muitos autores ainda batem na gente dessa forma. Então, quando a Carol ela diz assim, há muitas possibilidades nessas discussões que nos possibilitam rasuras epistemológicas em nosso sistema educativo. É isso mesmo. Quando eu estou querendo, na verdade, apagar a história, né, é complicado. Mas quando eu quero provocar uma ruptura nesse modelo de história, fica muito importante para a gente tentar mergulhar aí, né, nas ideias das novas bases do conhecimento que eu quero projetar. Então, o autor ele traz 3 experiências de motrizes, né? Ele traz o próprio ritual do Lorogum, ele traz a figura dos mestres, né, do mestre Zé Pilintra na Umbanda, e ele traz a própria capoeira. E ele diz aqui que dentro dessas 3 manifestações, né, culturais e religiosas, nós temos princípios dinâmicos e filosóficos do conhecimento. Como, por exemplo, nas 3, você encontra as ideias que cada uma traz de ancestralidade. A ideia que cada uma traz de ligação energética entre os pontos, né, do plano material, onde nós estamos, e dos diversos planos existenciais espirituais. Tanto o candomblé como a umbanda, como a capoeira. E na capoeira, né, quando você está contando a história de vida dos mestres que já passaram, você está também convidando-os para fazer parte daquela roda, para se energizar e nos energizar, para ser louvado naquele momento. Quando você está fazendo isso na Umbanda, a partir dos rituais, você está fazendo a mesma coisa. Quando você está fazendo isso no candomblé, você está fazendo a mesma coisa. Ah, professor, quer dizer que a capoeira é um sistema religioso? Não. Você não está destituído de ancestralidade em local nenhum que você esteja. Porque em todo momento a gente está pensando nessas perspectivas de ancestralidade que a gente vem dialogando. Então, a história dialoga com a ancestralidade. O cantar, dançar e batucar dialoga com a ancestralidade. O ensino de ciências dialoga com a ancestralidade. A geografia dialoga com a ancestralidade. A matemática dialoga com a ancestralidade.
Mas como é que a gente ia entender isso antes, se a gente não tinha esse conhecimento de uma forma mais alicerçada na perspectiva de matrizes e grande estrutura motriz de força, né? Então, eu não posso descartar, por exemplo, de forma nenhuma, a existência dessa ligação do mundo físico com o mundo espiritual. Eu não posso descartar de forma nenhuma a ideia, vou voltar lá para cima que é melhor, pelo menos não fico tocando só nesses pontos, né? A ideia, né, de compreensão ancestral, de partilha de saberes, O mestre vai sempre ensinar para o seu discípulo. O mestre vai sempre compartilhar conhecimento. Qual o papel do professor? Né? Qual o papel do professor em relação aos seus estudantes? Qual o papel do professor? É o papel de ensinar ou é o papel de compartilhar os seus conhecimentos? Isso é importante que a gente se questione. Porque a partir do momento em que eu compartilho conhecimento, eu estou entendendo que eu também vou aprender e eu também vou trocar. Trocar conhecimento. E um conhecimento que ele é fundamental para que a gente possa entender que ele não vai ser mais conteudista. Eu vou chegar no lago e vou dizer, eu não vou entrar. Eu estou sabendo o que eu quero e eu estou sabendo o que eu não quero da minha vida mais de jeito ou forma alguma. Gente, vou dar uma pausa aqui na nossa aula para puxar uma forma de ação nas nossas avaliações. Eu comecei a perceber que muitos de vocês jogaram seus tópicos lá no fórum e não mergulharam nas respostas dos colegas, né? É importante que vocês respondam e dialoguem. Ah, professor, eu não sei fazer isso. Gente, todo mundo aprendeu, através das redes sociais, a ver uma resposta de alguém e comentar. O fórum vai ter esse papel. Você vai ver a resposta de alguém e você vai dar a sua opinião. Professor, eu concordo. Eu acho que é interessante, Dágila, essa tua opinião por conta disso. Né? Não, Dágila, eu não concordo com isso que tu disse, por conta disso, e o autor falou isso no texto. O que é que tu acha? Aí vai a Dágila e comenta de novo. Né? Ou então vai a Carla e comenta de novo. Então, para essa atividade, eu vou lançar para vocês uma pontuação valendo 3, certo? 2, para quem postar a atividade do tópico, muita gente aqui já colocou, mas mesmo assim ainda falta muita gente, e 1 ponto para o comentário. Ah, professor, posso comentar, ganho 10? Não, você só vai ganhar 1, gata. Se quiser fazer mais de 1, beleza, pode fazer para interagir, mas ali você vai estar tendo 3 pontos a nossa primeira nota, certo? A partir de hoje, eu vou fazer uma outra indicação, né? Porque o que eu acho que é interessante hoje a gente pensar? Como é que nós vamos projetar esse modelo, né, de transformação? Então, eu vou trazer para vocês um texto, né, que eu vou já colocar depois daqui, para que a gente possa estar lendo bem antes e sabendo que na semana que vem eu vou dar aula e eu já vou abrir outro fórum. Então, até o dia 22, hoje é 19, 22 sexta-feira, até o dia 22, o fórum está aberto ainda para quem não comentou, certo? Para quem não postou nada. Eu já mandei no WhatsApp, já mandei por e-mail e estou falando aqui para vocês hoje. Até o dia 22 o fórum está aberto. Vou mandar o texto hoje, já que vai ser trabalhado na próxima aula. Próxima aula, eu vou dar aula falando desse texto, certo? Mas, assim que terminar a aula da semana que vem, eu já abro outro fórum, e esse outro fórum, ele vai valer 7. Tá bom?
Só que ele não vai ser mais tão simples, ele vai ter um outro nívelzinho de complexidade que eu vou geralmente, que eu vou trazer para que a gente comece a aprofundar melhor tanto a nossa escrita quanto as nossas discussões. Ok? Alguma dúvida? Querem que eu repita? Todo mundo que está aqui conseguiu ver as lives que eu sugeri? Coloca só um sim, não. Deu certo. Gardiene, todo fórum vai valer ponto. A ideia é que a gente comece a ter, né, pelo menos uma interação no sentido de tá tentando mergulhar nesse processo de diálogo aqui, que é um processo difícil, porque nós não estamos presencial, né? Então, por exemplo, o fórum, ele é uma ideia, assim, de uma avaliação que pode acontecer sempre dessa forma. Se a gente disser, professor, eu prefiro uma avaliação de uma página, ou então de duas questões que a gente construa um texto. Você pode também fazer? Posso. Posso fazer e você coloca lá no fórum, né? Coisa que talvez pode ser também interessante, né? Também interessante por quê? Porque aí todo mundo vai ver as avaliações sem problema, aí que a gente não tem problema em relação a isso, mas que ao mesmo tempo vocês vão estar tentando dialogar dessa forma virtual, já que a gente não pode partir para uma prática mais efetiva. Então, agora, né, eu criei uma metodologia chamada Círculo de Cultura Exuístico, mas ele vem com a ideia do Exu nas escolas, que eu venho desenvolvendo, né? Nas minhas redes sociais, é um trabalho muito particular, que é muito bacana da gente trabalhar, mas eu precisaria de um outro processo, subdividir vocês em grupos. Eu não sei fazer isso no Meet ainda, sei que no Zoom dá para fazer, aqui eu não sei se dá. Mas isso aí é um outro processo que a gente pode ver. Por exemplo, como é que os professores têm organizado seminário com vocês? Alguém passou esse modelo seminário? Ou só trabalhos individuais? Alguém pode me dar um relato sobre isso? Sim, não. Professor, até agora, as que eu estou matriculada ainda não. Carol disse que passou sim, mas ainda não chegamos nesse ponto. Até o momento, só bem trabalhos individuais, Então, é um momento em que a gente está se adaptando também, né? Está se adaptando também para tentar entender. Então, por exemplo, vamos tentar trazer metodologias em que a gente possa se adaptar, porque ainda vai demorar um pouquinho para a gente pensar. Então, o fórum é uma ideia, né? Por isso, nessa primeira etapa desse primeiro, essa primeira unidade da disciplina, da componente, nós vamos trabalhar com essa ideia de fórum, tá bom? Só que vocês precisam participar mais, por isso eu abri o fórum de novo. Então, quem já escreveu o seu comentário, massa. Ah, professor, eu quero comentar o da Dágila, mas eu já comentei o do Euclides, o tópico do Euclides. Eu posso comentar? Pode, vai lá e comenta, né? Pode, vai lá e comenta. Que é muito bom para a gente, né? Que nos dá a ideia realmente de como a gente pode interagir. A ideia é a interação dessa forma nesse momento. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Sabendo que quem não responder até dia 22 fica com menos 3 pontos. Quem não tiver antenado até o dia 22 vai ficando com menos, vai deixando de ganhar. Você pode ficar com 10 ou pode ficar com 0. Por enquanto o fórum está ótimo, né? Então, ótimo. Ok. Então, sim. É até 3 pontos ou você faz... Até 3. Até 3, né? Tá certo. Até 3, né? Até 3. Até agora, só o fórum até 3.
Aí, na próxima aula, eu já mando o texto hoje, na próxima aula, eu já abro o outro fórum, tá certo? Já abro outro fórum. Então, gente, uma das coisas que a gente tem que entender, né, com essa ideia de matriz, com essa ideia de motrizes, né, culturais, em trazendo para dentro da escola, é como é que nós vamos reavaliar o nosso modelo, o nosso papel dentro da escola. Né? Teve uma pessoa que disse aí, eu não vou voltar lá atrás, não, mas teve uma pessoa que disse aí, professor, eu ainda estou descolonizando o meu corpo. E eu vou dizer para você a mesma coisa, eu também. Eu ainda estou descolonizando o meu corpo. Né? Porque, por exemplo, nós somos educados em uma sociedade em que nós somos educados para modelos muito, muito doentios. Para a Carol. Pô, pronto. A Carla está dizendo que foi a Carol. Modelos doentios. Então, por exemplo, qual tipo de dança que te faz bem? Né? Aqui nós temos alunos que têm várias matrizes de formação. Qual tipo de dança que te faz bem? Qual tipo de música que você gosta? Não estou dizendo que um é melhor do que a outra, não estou dizendo que um é certo ou está errado. Qual o tipo de música, por exemplo, ou de processo de descolonização que você está promovendo cotidianamente na sua vida prática, né? Na sua realidade prática? Porque, gente, olha, nós estamos aí muito alicerçados ainda no patriarcado, no machismo, né? Na homofobia, muito bem alicerçados aí na ideia de que se o menino for dançar, ele é gay, só quem dança é gay. Se ele for, se a mulher for dançar, falando no modelo brasileiro, né? Se a mulher for dançar, ela é a rapariga, a que está querendo se expor. E aí, dessa forma, a gente tem que ter ideia do que é que a gente vai enfrentar em sala de aula, né? Do que é que a gente vai enfrentar em sala de aula para que, não é nem enfrentar, do que é que a gente vai levar para o processo de convivência na sala de aula, em que nós vamos também fazer esse diálogo. Fazer esse diálogo. Por exemplo, vocês estudaram nas outras componentes que antecederam essa, que envolvem o trabalho com capoeira, samba e manifestações culturais, estudaram o processo histórico, né, de encarceramento dessas manifestações, dessas matrizes, certo? De todas essas matrizes, porque elas não eram para estar presentes dentro da escola. Aí a minha crítica hoje é como é que ela vai estar presente dentro do ensino de matemática, como é que ela vai estar presente dentro do ensino de ciências, como é que ela vai estar presente dentro da aula de história, como é que ela vai promover a autonomia e liberdade das crianças, daquela ideia de você só ficar sentadinho umas 4 horas por dia. Como é que você vai ensinar uma criança a ter ritmo se você não tem ritmo? Entendeu? Então, o desenvolvimento de um ritmo, de uma ritmização, ela vai dar base também para ali, porque nós estamos falando de educação infantil. Então, ali, aquela contação de história, alguém levantou a mão? Deixa já, Euclides. O Adágio levantou a mão. Ali, quando você está promovendo com as crianças todo aquele processo imaginativo, ou aquele processo energético, né, de acolhimento e envolvimento, você está criando ali na mente da criança uma expansão das inteligências que são presas, dos sentidos que estão presos dentro da escola. Dentro da escola. Então, por exemplo, né, tem uma autora nigeriana que ela traz essa discussão a partir das relações de gênero, que ela traz a ideia, Dágilo,
dos cosmosentidos e cosmopercepções. Acho que eu já falei isso aqui em aula passada, mas aqueles cosmosentidos, foi até o Jean que me perguntou, acho, ou foi o Euclides, não sei. Como é que aqueles cosmosentidos e aquelas cosmopercepções que estão dentro do nosso corpo, elas são libertadas também dentro da sala de aula? Como é que a criança, ao invés de sofrer para ir para a escola, ela vai amar ir para a escola? Porque a escola não vai ter aquele modelo punitivo apenas, né? Educativo, o não ele pode ser educativo. Uma reprovação ela pode ser educativa. Mas quando a escola tem só um modelo punitivo, é complicado. Fala, Dágila, por favor. Quando se fala de descolonização dos corpos, a gente está trabalhando com a escola. Mas eu vejo muito a descolonização dos corpos não somente na escola, mas também na área familiar. Porque eu vejo muito meus alunos, eu sou professora de educação infantil. E ano passado, com a volta às aulas, acho que foi no mês de setembro, foi de outubro, eu tinha alunos que, não dançavam porque, como tu falou, o pai dizia que se ele dançasse, ele era gay. Porque dança era coisa de menina. E eu vejo muito essa dificuldade. Por quê? Porque eu também fui criada assim, na escola, eu poderia me expressar, eu poderia dançar. Mas quando eu chegava em casa, eu já era muito retida. Então, na escola, eu tinha a oportunidade de expressar, de dançar, de mostrar, de mostrar uma forma. E dentro de casa eu não conseguia, porque era muito... Eu fui criada pelos meus avós, então era uma coisa muito engessada. Se eu fizesse, eu tô uma criança, isso, aquilo. E hoje eu vejo dentro de sala de aula como professora, como porque assim, em sala de aula, o professor está ali para instruir a criança, a educação vem de casa, né? E percebi muito, até no início do ano, de conversar até com o pai, porque a criança chegava, ela não queria brincar, ou então ele ia agredir uma colega. Sempre eu tinha um aluno, homem, menino, que sempre agredia as colegas. Não eram os colegas, e sim as colegas. E certa vez eu perguntei ao pai dele o porquê daquilo. Porque, primeiro, como professor, eu tenho que entender o que acontece em casa para que a criança ela possa passar aqui em sala de aula. Ele disse, não, é porque isso é uma coisa normal em casa. Essas brincadeiras de chutar, de morder, de beliscar, é uma coisa normal em casa. Então, às vezes a gente julga muito o nosso aluno sem tentar entender o porquê daquele contexto. Então, eu não posso julgar meu aluno sem antes eu saber o que é que se passa na casa para que ele seja assim na escola. Né? E eu, como professora de educação infantil, a gente canta, a gente dança, e às vezes eu tenho muita dificuldade. Como eu fui engessada em casa, eu tenho às vezes muita dificuldade no gingado. Eu vejo ele gingando, mas eu tenho muita dificuldade às vezes no gingado. Por quê? Porque não foi trabalhado comigo isso. E é como você disse, como é que eu vou trabalhar isso na prática com meus alunos, se lá no passado eu fui engessada? Então, é uma desconstrução, não somente na escola, mas em todos os âmbitos. Massa. Maravilhosa a tua fala, Dágila. Muito obrigado. Pois é por isso que o processo de descolonização e desconstrução do nosso corpo, ele é cotidiano. Ele não é finito, não acabou porque eu terminei a pedagogia. Não. São práticas de superação que a gente vai fazer todo dia. Então, por exemplo, tem coisas que eu vou conseguir fazer com o meu corpo. Tem movimentos que eu não vou conseguir fazer com o meu corpo, mas a Carla vai, né? A Antônia Maria vai, né? E aí a gente tem que entender que qual é o limite do nosso corpo. Eu sempre fui muito traumatizado quando eu ia para as academias, né? Quando eu ia para as academias. Por quê? Porque você vai e você vai ser
levado a um limite, a ultrapassar sempre o seu limite. Ninguém respeita, por exemplo, o limite do nosso corpo. Por isso eu nunca gostei de academia, de malhação. Nunca deu certo para mim, respeito quem gosta. Mas eu já gostava da natação. Hoje eu não estou mais fazendo natação. Minha vida mudou. Mas é um esporte que eu me aproximaria da natação. Por quê? Pela interação com a água, com a fluidez da água, né? Então, cada pessoa vai estabelecendo o seu limite e a sua velocidade do seu corpo. Mas as barreiras sociais, elas são muito presentes. Imagine só, eu acho que é um cenário também, Dágila, que a gente encontra dentro das escolas. Quando a gente leva, né, o cantar, o dançar e o batucar para dentro da escola, e aí a criança chega e diz assim: mãe, a aula hoje foi tão boa, hoje eu cantei essa música aqui com a tia. Aí a criança canta a música. Aí outro dia, a mãezinha ou o paizinho tá na porta da sua sala de aula e dizia: tia, é o seguinte, o meu filho, ele não pode dançar essa música, que a nossa religião, ela não permite. E aí, o que você vai fazer? Né? Qual é o tipo de música que você está levando para dentro da escola? É uma música que ela vai conseguir fazer leituras do contexto e trazer o diálogo e, naturalmente, ser acordada pela coordenação pedagógica, trabalhada em sala de aula, mas, mesmo assim, essa música ela pode trazer uma grande projeção de desenvolvimento cognitivo e ação coletiva das crianças, mas aí você vai enfrentar uma grande barreira, que é o quê? O racismo religioso, a intolerância, né? A intolerância, o medo do desconhecido. Então, cabe a gente, enquanto educador, educadora, né, futuros pedagogos e pedagogas, fazer um processo educativo com muito respeito e sensibilidade também para com a família. Porque aquele contexto da escola, ele não é proselitista. Mas é muito interessante a gente questionar que, quando é rezado a Ave Maria e o Pai Nosso, no início da aula, ninguém acha ruim, todo mundo reza, ninguém vai reclamar. Mas se o professor e a professora leva uma música e vai levar as crianças a dançar, esse questionamento ele também pode chegar na porta da sua sala de aula. Então, a gente tem que estar muito preparado com as nossas estratégias metodológicas, né, e didáticas de lidar com essas críticas. Porque essa é uma crítica real. Não vamos ser inocentes de achar que ela não chega. Ela chega. Nós temos uma sociedade que tem uma base racista estrutural. E esse racismo, ele também acompanha as culturas, ele também acompanha as religiões. Certo? E aí, quando a gente chega e leva toda essa força motriz, toda essa projeção dessas motrizes culturais para dentro da sala de aula, é por isso que é interessante a gente rever a sala de aula, né? Rever a sala de aula, a gente pensa o quê? Como é que nós vamos hoje projetar um futuro para as nossas práticas pedagógicas, para as nossas práticas educativas, né? Na minha ideia, né, de Exu nas escolas, olha, você não tem noção das críticas que eu escutei, eu achava assim fascinante todas as críticas. Teve um caso assim de racismo religioso que eu sofri nas redes sociais, que o cara dizia assim: como é que você vai levar isso para dentro da escola? Só que mal sabe ele nunca parou para escutar que a ideia de levar Exu para a escola é levar o processo de construção realmente de uma nova base civilizacional que também seja dialógica, né? Em que nós possamos dialogar e dizer: gente, olha aqui, nós estamos em 2021 e o que a gente tem como potência de vida, muita gente ainda acha que é um processo de demonização, porque é um processo histórico que não deu certo, que não está dando certo, que não adianta mais culpar as bases civilizatórias,
africanas e afro-brasileiras. Então, os conteúdos, né, em que a gente vê a desestruturação, ou seja, o epistemicídio dessas bases de conhecimento, eles são interessantes porque eles têm que ser questionados. Nós não vamos mais aceitar uma base educativa racista. Nós não vamos mais aceitar uma base do conhecimento que não contemple a diversidade. Nós não vamos mais aceitar uma base do conhecimento que subalternize a figura da mulher. Nós não vamos mais aceitar uma base do conhecimento que inferiorize quem não é branco ou quem não é judaico-cristão. Então, eu sou um homem branco, afro-religioso, eu sou um homem branco afro-religioso. Eu sei qual é o meu local de partida para discutir ancestralidade. É o terreiro. É o terreiro. E é o terreiro o meu local de caminhada. Mas eu não sou duro bastante para chegar e dizer, eu não vou perceber aqui o outro. Eu tenho que entender que aquele paizinho, aquela mãezinha que chega na porta da sua sala de aula, ela tem que ser também educada. Ela tem que ser também convidada a entender de uma forma bem dialógica, bem sistematizada, que o que você estudou em todos esses anos na Unilab foi uma base do conhecimento que ela é real e que ela ainda está em uma condição subalternizada na nossa sociedade. Ok? Mais alguma experiência a declarar? Aqui? Sim, não? Parece que o Euclides queria falar, se não me engano. Euclides, quer falar, Euclides? Desculpa. Não, professor, eu queria falar, mas agora não. Ah, tudo bem. Então, um outro ponto que também para a gente é crucial é quando materialmente eu deixo alguém de fora, né? Eu deixo alguém de fora. Por exemplo, em todos os conceitos, né, de matrizes e na estrutura maior de motriz cultural ou afro-religiosa ou religiosa africana, você vai ver a figura do círculo, né, da circularidade. Por que a circularidade é tão importante? Porque tanta gente fala em circularidade. O que significa isso para a gente? Né? Circularidade é porque na capoeira eu fico olhando o olhar do Euclides, eu fico interagindo com a Dágila, eu fico no cantar, dançar e batucar, participando ali com o Jean e com todo mundo. Isso também é significativo? É isso aí. Mas, a partir do momento em que eu compreendo que, para além disso, eu estou compartilhando conhecimento, eu não estou mais, desculpa, enquanto educador e educadora, em uma posição central, né, de como é que chama nas igrejas, hein? Eu esqueci o nome, que o padre fica assim em cima, ou o pastor. Eu lembro dos colégios que eu estudava, em que era tipo um altarzinho. Quer falar, Brian? Altar, né? Altar, né? Mas tem um nomezinho que ele coloca até acho que é púlpito, né? Um púlpito. E ali, vamos fazer essa analogia com o birô, né? O birô, o professor ou a professora, ele vai ser o detentor do conhecimento. Ele vai estar ali em uma posição maior para ensinar ou compartilhar. Quando a gente está no meio do círculo, para além da gente estar compartilhando conhecimento, né, ou estar no círculo, a gente está compartilhando ali
uma posição de vida e energética muito importante. Muito importante. Que para a gente, educador e educadora, talvez seja um momento em que essa criança ela vai ter liberdade, né? Ela vai ter liberdade, ou nós vamos ter liberdade de nos expressar pela primeira vez, rompendo essa dificuldade que a Dágila falou. Por que a gente chega na universidade e não tem coragem de falar? Né? A Carla está dizendo aqui, na igreja que eu fazia estágio, tinha sãos católicos e rezam antes de iniciar a aula. Na igreja, na escola. Ah, tá certo. Então, você pensa assim, por exemplo, que na escola, talvez, seja o único espaço em que a gente possa estar promovendo a liberdade para que aquela criança, ela fale. Porque, às vezes, em casa, ela não tem a oportunidade de falar. Ela tem que obedecer. Ela tem que obedecer. Será que ela tem a oportunidade de falar em casa? Será que todos nós tivemos a oportunidade de falar em casa? Será que eu crio essa oportunidade dialógica de compartilhar o conhecimento com os meus familiares? Quando a gente senta para conversar com os nossos familiares? Entendeu? É importante que a gente entenda isso. Você senta para compartilhar, pelo menos, aquela hora da alimentação? Você senta para compartilhar, por exemplo, aquela hora antes de dormir, eu vou sentar na calçada, eu vou socializar o conhecimento, eu posso fazer isso? Antigamente tinha muito isso, eu tenho tempo para isso. Por quê? Porque a nossa sociedade ela vai fazer com que a gente esteja em um sistema dinâmico também de desenvolvimento, né? E aí, desses isolamentos. Em casa tem muito a questão de não fala quando os adultos estão conversando. Pois é. Não fala quando os adultos estão conversando. Por isso que eu digo que através da circularidade, através do círculo, através daquele momento, o professor, a professora, vai ter a oportunidade de ouvir, não só de falar. Então, quando eu escuto, eu também estou aprendendo, eu também estou compartilhando o meu conhecimento e compartilhando a ideia, compartilhando saberes, sabendo que o nosso papel, ele não é o de depositar o conhecimento da criança, ele é o de propiciar a mediação de saberes e conhecimentos, propiciar a construção, investindo naquela criança de uma forma muito intensa, né? Aí eu faço até a comparação no curso Exu nas escolas. O professor, ele vai ter o papel de Exu, né? Qual é a ideia de Exu? O potencializador da vida. Então, para mim, Exu é o potencializador da vida. O professor, ele vai, quando ele aprende a mediar o conhecimento, ele vai ser o potencializador da vida daquelas crianças através do processo crítico e reflexivo que ele vai estruturar. Que ele vai, né, compreender e vai criar, vai possibilitar, vai didática e metodologicamente estruturando ali para que aquela base de construção do conhecimento ela seja nas múltiplas inteligências. Por isso cantar e dançar e batucar. Por isso a expansão dos cosmos-sentidos. Aquela criança que vai desenvolver a imaginação na sua aula, seja contação de história, né, ou de ritmo, né, ou de ensino de ciências e dança, ela vai ser a criança que vai ser o futuro astronauta, o futuro engenheiro, o futuro aluno da Unilab, o futuro professor da pedagogia, o futuro pedagogo que vai estar na escola, o agricultor, mas vai compreender o mundo como outra base, né? Diferente daquele sistema punitivo em que muitos nós encontramos na nossa formação até hoje, sejam educadores e educadoras que possam propiciar
a análise de todo esse conteúdo que está presente também dentro da nossa sala de aula. Ok? Não com uma base única, mas, como a Carla disse lá em cima, com a base de uma construção societária em que nós possamos caminhar para a equidade, para processos educativos de promoção de autonomia e também para a emancipação humana, não sendo um processo educativo apenas reprodutivista. Certo? Dúvidas? Posso mandar o texto? Um silêncio sem fim. Gente, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Alguém tem alguma consideração para colocar, por favor, antes que eu encerre nossa aula de hoje? Alguém tem mais algum ponto? O Jean colocou. A estrutura escolar, como é atualmente, foi construída na base da cultura europeia. Por isso, ainda vê-se grande resistência no que tange a inclusão de novas culturas dentro da escola. Jean, mas como a Carla colocou, né, muitos de vocês são do maciço de Baturité, estão aí. Então, imagine só, né? É normal, João Vitor, o professor da internet travou um pouco essa aula, vai estar disponível em algum canto? Vai sim. No meu canal do YouTube, eu já coloquei a nossa primeira aula lá, professor Lincoln Jesus. Eu vou tentar baixar logo e colocar ela lá para que vocês possam, né, assistir antes, tá bom? Imagina só, Jean, se eu chego na escola, vou começar a aula. Aí, gente, olha, hoje, a gente sempre faz um momento de acolhida aqui, que é muito legal, e hoje, né, que é aquele momento que a gente faz a oração inicial. Então, hoje eu vou fazer uma outra acolhida, né? Hoje eu vou fazer uma outra acolhida. Eu vou fazer o quê? Eu vou chegar e vou trazer um momento de acolhida a partir da religião do professor Lincoln. Então, vamos lá. O professor Lincoln vai fazer a acolhida hoje, tá certo, professor? Tá certo, tia? Vamos lá. Tava dormindo na beira do mar, foi quando as almas lhe chamou para trabalhar. Acorda, tranca a rua aí, vem guerrear, joga os inimigos fora, para nunca mais voltar. Essa vai ser a minha acolhida. É certo eu levar a minha estrutura religiosa para dentro da escola? Só para a gente fechar a aula. Sim ou não? Professor. Diz, Raimon. Então, respondendo essa questão, eu acho que as duas, sim e não, de uma certa forma, pode ser útil, né? Mas de uma forma podemos justificar cada uma delas, né? Pode ser sim, na medida em que você transmite de uma determinada concepção, a não ser de uma forma proselitista. Pode ser, mas na medida em que tu vai levar essa perspectiva de uma forma proselitista, então isso já é uma forma prejudicial, que não vai ajudar as crianças de uma forma que elas e eles puderem desenvolver as suas próprias capacidades mentais. Então isso vai cativar essas crianças no sentido de perceber que há uma única determinada religião que é como sendo uma fonte de conhecimento ou única fonte de conhecimento. Então, a partir dessa perspectiva, eu acho que não é bom levar nessa lógica, mas pode levar a partir de uma outra lógica que não ser dessa forma preselitista. Então, a partir daí, vai ajudar as crianças a compreender a própria diversidade existente dentro do contexto escolar ou dentro da própria sociedade na qual ela está inserida.
porque isto faz parte também da cultura brasileira e as outras percepções religiosas também faz parte da própria cultura brasileira. Então, como a escola é um dos instrumentos na qual podemos passar as várias formas de conhecimento que os nossos antepassados já construíram. Então, a partir daí, é um espaço no qual podemos dialogar esses tipos de perspectiva. Então, seria bom levar também essas perspectivas para as escolas, mas não no sentido proselitista, é mais ou menos nessa reflexão. Massa. Mais alguém? Tem outro também que eu queria cantar para vocês. Ê, caveira, firma teu ponto na folha da bananeira, caveira. Fala. Tônia, a Carla quer falar? É a Antônia? Quem levantou a... Fala, Carla. Tudo bom, querida? Tudo bom, axé, babá. Só assim para complementar a fala que o senhor vai ter sobre as línguas, né? Fala só mais perto, porque tá muito longe do microfone. Só assim que eu queria complementar a fala do senhor, que o senhor falou uma coisa muito interessante sobre a questão da música, porque eu me imagino muito nisso, sabe? Tentando levar para a sala de aula o axé, a capoeira, e pensando muito nessas práticas de aceitação, né? E também pensar nos indivíduos que vão se identificar, né? Porque eu pelo menos, nesse momento, quando eu fui criada numa família evangélica e tal, mas depois eu não me identificava muito com a religião, eu frequentava mais por imposição familiar, tá entendendo? Quando eu tive contato com algumas religiões de axé, eu me identifiquei, assim, eu me sentia muito, muito acolhida e me sentia que eu estava vivenciando realmente a espiritualidade, entende? Então eu penso muito isso, assim, de tentar usar essas coisas da Lei 10.069, do planejamento, né, da didática, da metodologia, e desconstruir também para que essas crianças elas tenham orgulho, assim, de ter de assumir a sua identidade, né? Porque eu percebia muito isso na escola. Muitas crianças é como se elas tivessem que fazer aquela ritualística de rezar, mas por uma imposição também, por ser algo que todo mundo estava fazendo, e não por ser algo que era algo desejado para fazer naquele momento, né? E eu penso também em conhecer novas perspectivas, né? De não só ter aquela coisa eurocêntrica. Eu acho que eu vou tentar muito levar isso nas práticas. E essa questão da interdisciplinaridade, né? Também é muito importante. Massa, Carla. Obrigado pelas suas contribuições. Gente, não é interessante nem levar o ponto do seu tranca-rua, nem o ponto do Exu Caveira, mas também não é interessante levar o Pai Nosso nem a Ave Maria. A escola, né, é uma instituição que ela tem que ter um caráter extremamente laico. Então, quando a gente fala, por exemplo, na compreensão dessas matrizes, na compreensão dessa estrutura de matrizes, também hoje, a gente fala que é importante para a gente, na formação de professores, fazer uma leitura da sociedade e, a partir dessa leitura, com base em um contexto não proselitista, esses conhecimentos têm que estar reconstruindo os passos e as lacunas da história, reconstruindo as lacunas que estão na ciência, reconstruindo as lacunas que estão ainda aprisionando o nosso corpo e aprisionando a potencialização cognitiva. Você está entendendo? Agora, em todo momento, você tem que estar em um processo muito bem estruturado de diálogo para que as pessoas, né, não lhe ataquem. Não lhe ataquem. E aí, quando a gente reivindica o nosso espaço, a gente tem que entender que a escola tem que ser pautada em uma base para a diversidade, para a equidade, para, assim, a construção de um novo processo e de uma nova sociedade. E não afirmando apenas uma matriz. Você está entendendo? Eis a questão e a problemática de você rezar o Pai Nosso e Ave Maria. Você está afirmando uma matriz apenas religiosa.
E uma matriz que é religiosa, mas também está ancorada aí em toda essa matriz cultural que vem, né, com base e pautado nesses princípios judaico-cristãos. Então, quando a gente afirma um, esquece dos outros, a gente esquece de afirmar todo esse universo que está aí fora e reforça a construção de uma história única, o que é problemático. Tá bom? Alguma dúvida em relação às nossas atividades? Dia 22, compartilha aí, né, essa ideia com o colega no grupo, os colegas no grupo, no individual. Quem tem amigos aqui que não respondeu ao fórum, a avaliação de 0 a 3 pontos, né? Terminou, na próxima semana, eu já vou mandar o texto agora, já vou enviar a live também, vou deixar para enviar amanhã, tá certo? A live e o texto, vocês não vão mais ler hoje. A live e o texto, já mando por e-mail amanhã, porque vocês vão fazer a leitura, a partir do momento em que terminar a aula na semana que vem, eu já abro outro fórum, para que a gente possa finalizar a nossa primeira aula. Vai ser aula assíncrona, então, não. Vai ser uma aula síncrona. Eu vou estar aqui com vocês. Eu amo esse momento do ensino de Ginga. Então, eu vou estar aqui com vocês. Ok? Boa noite. Ok. Boa noite a todas e todos, todes. Tudo de bom, uma semana maravilhosa para vocês. Uma semana incrível, cheia de prosperidade, axé, abundância e felicidade, tá bom? Beijão. Vamos compartilhar nosso conhecimento, que é essa a nossa função. Gratidão.